Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho algumas coisas que quero compartilhar com vocês sobre o que o Senhor me mostrou sobre a guerra e sua escalada. Então, vamos lá. Eu estava orando e então o Senhor me mostrou a tempestade massiva novamente. E eu continuo dizendo a todos vocês, eu vejo a tempestade na costa leste. E a tempestade estava ficando cada vez mais perto. Mas desta vez, enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou nossos soldados americanos, todos em uma fila única e como uma grande fila fazendo. Assim, e eles estavam indo em direção à área europeia. E o Senhor me disse, ele disse que vai haver um grande recrutamento e eles vão recrutar todas essas pessoas para a guerra. E de repente ele me leva para a Europa e eu não sei o que esse diabo era ou o que ele representava necessariamente, além de ser era um tipo de espírito demoníaco de guerra. Ele estava em um poço e no poço ele tinha essas correntes enormes em seus braços e ele estava preso nesse poço. E de repente, um ser angelical veio. Era um bom, embora era como um anjo. Um anjo veio e tirou aquelas correntes daquele diabo. E ele disparou para fora do chão e ele estava girando como um peão. E ele tinha esses chifres enormes, esses chifres de viking na cabeça. E ele tinha essa pele, essa com um tipo de bolsa de couro atravessada no peito dele. E ele tinha essa pele. É como uma pele branca, parecendo um urso polar, como uma roupa de viking. E ele começou a girar. E ele foi e ele entrou dentro de Vladimir Putin. E toda a sua expressão mudou. Ele ficou energizado, como se ele quase perdeu a cabeça. Foi estranho a maneira como o Senhor me mostrou. E de repente eu vou te mostrar. Eu tirei uma foto aqui para que eu pudesse te mostrar onde eu vejo um foguete. Você tem isso aí, filho? Sim, eu vi um foguete sair da Rússia e atingir bem aqui. Bem aqui, toda essa área. E era enorme, bem aqui ao lado. E tudo. Estava bem aqui. E ele subiu no canto porque aqui embaixo é a Ucrânia. E ele foi bem aqui em cima. E ele estava atacando esta área. Bem aqui com uma bomba enorme. Mas não era nada que eu já tivesse usado antes. Porque sempre que eu vi isso acontecer, eu disse, oh não, ele está usando armas nucleares. E o Senhor disse, não, ele não está. Isso é algo que nunca foi usado antes na Terra. Ele disse, isso é uma nova tecnologia. Era como se vaporizar todo mundo, mas não era. Não era a radiação e todas essas coisas. Então eu não sei. Eu nunca, como eu disse, eu nunca vi nada assim antes. E então o Senhor disse que ninguém mais tinha visto isso também. Nunca foi usado antes. E então, eu vou te mostrar. Eu vou levar para baixo aqui. E então eu vi aqui embaixo na Turquia, bem aqui na Turquia, daqui para lá, havia esses tambores enormes. E eram todos esses tambores gigantes batendo, tipo, todos assim. Eles estavam apenas bum, 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 bum. E eu disse, Senhor, o que eles estão fazendo? E ele disse, eles vão se juntar e fazer laços. Eles vão fazer algum tipo de acordos financeiros. Vão acontecer coisas com eles se unindo à Rússia. E eles vão se juntar à luta para ajudá-los. Financiem eles e façam as coisas. E isso vai escalar ainda mais. E assim essa situação saiu do controle. E então mostraram Israel e Irã e esses outros países e estavam todos se voltando contra Israel. Mas os Estados Unidos viraram as costas, nós viramos as costas, e o Senhor disse, isso é o que vai acontecer durante a guerra de Ezequiel 38 e 39. Where? As pessoas sempre se perguntaram onde estão os Estados Unidos nisso.
Nós não fazemos nada. Nós não os ajudamos. Nós estamos tipo, bem, você sabe, nós apenas meio que assistimos. Eu acredito ficar de pé e apenas assistir. Foi isso que eu vi. E então, eu vejo. Porque traímos Israel. Abrimos um ataque para a China vir e nos pegar. E então eu vi a China nos pegando. E eu vi isso, mas veio assim. Seja lá o que isso era, esse ataque surpresa veio como um dragão. E parecia um dragão vermelho riscando. E então o Senhor me mostrou e disse, observe o Hawái. E eu podia ver o Hawái e todos esses aviões de combate, parecendo o F-16 chegando. E eles estavam apenas disparando mísseis e enlouquecendo em Honolulu e em todas essas áreas. E eu podia ver a cidade principal lá, Honolulu, Hawái. E estava sendo aniquilado com mísseis e tudo mais. E os prédios estavam pegando fogo e coisas estavam sendo derrubadas. Era uma situação muito triste porque você podia ouvir as sirenes. Eu podia ouvir algum tipo de sirenes de ataque aéreo tocando e as pessoas estavam correndo e gritando e tentando escapar. Mas não há para onde escapar porque é uma ilha. E então as pessoas estavam tentando, nós estávamos lutando de volta e tudo mais, mas era uma questão séria. E então essas são algumas das coisas que o Senhor me mostrou. Eu não quero sempre aparecer e ser como um criador de medo ou o que quer que vocês digam. Bem, ele sempre tem notícias negativas. Eu sou apenas um vigia. Eu vejo e oro e o Senhor me mostra coisas para orar. E coisas que podem vir, algumas coisas podemos evitar, algumas coisas não podemos. Sempre que ele me falava sobre o vírus que estava vindo, ele me mostrou uma onda enorme e... a onda veio e quebrou na costa. E ele me disse que esse era o vírus. E atrás do vírus havia outra onda enorme. Imensa. E era tão grande que era assustador de se olhar. Essa onda era... E o Senhor disse, assim que esse vírus recuar, começar a diminuir, outra onda massiva de um chamado para despertar atingirá a Terra. Não se trata da América. Esta é a Terra. Era sobre o mundo. E então ele disse, haverá outro chamado para despertar. Haverá outro despertar com uma onda, outra onda de seja lá o que for isso. Mas desta vez ele me mostrou um número 350. Milhões de pessoas pereceriam durante isso. Isso, seja o que acontecer. E então, porque eu pensei que seria outro vírus, como algum tipo de coisa mais séria. Com isso, mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja outra coisa. Eu não sei. Eu não quero assumir. Eu só vejo e eu não quero adicionar nada a isso. Eu digo exatamente o que eu vi. Em vez de ir, bem, eu assumo isso ou aquilo, porque você pode se meter em muitos problemas fazendo isso. Então, eu só quero dizer exatamente o que eu vi e contar o que o Senhor me mostrou. Então, eu vi 350 milhões de pessoas. E então o Senhor me mostrou. Era como uma visão, era como um avião assim. E ele disse, nós plantamos, nós semeamos, nós colhemos. Mas ele me mostrou pessoas que estão vivendo, cristãos que estão vivendo em compromisso, pastores, seja lá quem for. Se eles estiverem em pecado oculto, eles estariam apenas no palco e cairiam mortos, como Ananias e Safira. Ia ser um tempo de semeadura, uma aceleração do tempo de semeadura. E colheita de portas abertas. Que eles abrem, que o inimigo entra e simplesmente pisca e os tira, porque é por causa da porta aberta que eles causaram. Havia, era como eu disse, uma aceleração do tempo de semeadura e colheita. Mas era muito triste, porque havia pessoas que estavam vivendo em pecado, pastores atrás dos púlpitos fazendo coisas, cristãos vivendo em um estado ímpio, que estavam simplesmente morrendo. E então, mas não eram apenas eles, era o mundo também. Eram as pessoas que não nasceram de novo também. E então estou tentando lembrar de tudo sobre isso. Você se lembra de algo que estou deixando de fora? Porque eu falei sobre as pessoas indo para casa. Era muito sério sobre todas as pessoas. O Senhor me mostrou indo para casa. Então, obrigado, Espírito Santo. Ele falou comigo sobre um derramamento de finanças. Ele me mostrou um grupo, um pequeno número de pessoas
Se você está orando e está ouvindo e mantendo um jejum na vida, e você está ouvindo, está com o ouvido atento a ele e está escutando cada uma de suas palavras, ele disse: eu vou mostrar que haveria um derramamento sobrenatural de finanças sobre um seleto grupo de pessoas. Como em vintes, eu sei como algumas coisas acontecem, mas não sinto que posso falar sobre isso. Então, ele me mostrou que as finanças viriam porque eu estava tipo bem, porque ele me falou sobre a crise. Vai haver uma grande crise. Vai ser. É parte de quando eles introduzirem o dólar digital e todas essas coisas. E eu disse: Senhor, como é que esses ministérios enormes e essas coisas vão acontecer? Apoio para essas pessoas. E isso é algo mais que ele me mostrou. Porque eu estava pensando como as pessoas vão conseguir finanças para continuar pregando o evangelho. Você sabe, isso é uma grande questão. Se outra semidepressão, como uma depressão acontecer, você sabe que basicamente é o que aconteceu nas décadas de 1920 e 1930. Sempre que a depressão acontece, é algo semelhante a isso. E então ele disse, haverá um grupo elite que caminhará em um derramamento financeiro. Isso trará o dinheiro e ajudará as pessoas. E eles serão como um homem com um jarro na mão, ajudando esses ministérios e fazendo coisas. E então eu vi pessoas. Porque havia uma grande falta de comida e uma grande falta de coisas nos supermercados, ou seja lá onde for, por causa do que quer que aconteça, que eles estarão em suas mesas de jantar com panelas vazias. E o Senhor me mostrou que eles vão orar como uma família ao redor dessas panelas vazias. E o Senhor disse: eu vou colocar comida nessas panelas vazias. E eu vi que havia todo tipo de sopa e coisas que ele forneceu sobrenaturalmente, apenas entrando nessas panelas e as enchendo toda vez. Eles apenas se reuniram e o louvaram à mesa de jantar. Porque a Bíblia diz: eu nunca vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigando pão. E eu acredito de todo o meu coração que mesmo durante todo o drama que vai acontecer antes de voltarmos para casa, as dores de parto que estão se manifestando nesta terra, nós veremos uma provisão sobrenatural, assim como os filhos de Israel tiveram no deserto. Sempre que ele vinha com o maná e cuidava deles com as codornizes, ele sempre providenciava. Ele providenciou para Jesus com as 12 cestas e os peixes e os pães. Ele cuidou deles. Ele vai cuidar de nós. Ele não vai nos deixar sem. Mas você vai ter que se esforçar para se aproximar dele. Você vai precisar ter um relacionamento com ele. Você vai precisar ter um estilo de vida sem pecado, na medida do possível. Viva em santidade. Não estou falando sobre você sabe. Tipo, bem, você sabe, você não pode fazer nada. Estou falando sobre não viver em compromisso e pecado. Então você precisa viver em um relacionamento com Ei. Estou em chamas por Deus. E estamos pregando o evangelho, e estou te dizendo que ele vai cuidar de mim. O Senhor me mostrou que eu quero documentar isso porque estamos quase lá. As coisas porque eu como, que horas são agora? Eu não quero ir 10 minutos, quantos? 40. Certo, eu vou contar mais uma coisa aqui, porque ele continua me lembrando de coisas. Isso é outra coisa sobre 2022. Eu tive uma visitação angelical em um sonho, e no meu sonho o anjo me disse: grande. Julgamento está vindo em 569 dias. E eu perguntei ao anjo, eu disse: qual é o julgamento? E ele me disse: eu não posso te dizer, você vai ter que orar sobre isso. O Senhor me disse que você vai ter que orar sobre isso no Espírito, e ele vai te mostrar e te dar revelação sobre isso. Então, eu vi no calendário quanto tempo? 560 dias. É outubro, o dia 2 é a data que apareceu. E assim foi durante Yom Kippur e Rosh Hashanah do ano passado. E o Senhor me disse. Sempre que chegávamos perto daquele prazo, ele disse: estou estendendo o prazo e dando mais tempo para arrependimento. Vou dar mais tempo. Estou adiando isso. Vou dar mais tempo para as pessoas. Acho que vou parar por aqui. Então, eu tenho outro vídeo. Continue assistindo. Eu senti que acabei de ver mais alguma coisa. Sempre que você me viu, você me mostrou em uma visão, bem naquele momento.
e eu acabei de ver algo. Então, eu vou te contar em outro vídeo o que ele me mostrou. Tudo bem? Dia abençoado.